Olá a todas e todos, meu nome é Danilo Hideki, sou diretor de Relações Institucionais do IAB de São Paulo, e a gente está aqui para fazer esse vídeo, que é parte de uma programação que foi possível graças à Lei Aldir Blanc, e terá 8 episódios com o tema o que é arquitetura e cidade. Onde a gente vai receber convidados para abordar assuntos específicos relacionados à cultura arquitetônica e urbanística em cada episódio, mas com foco no público jovem, que está no ensino fundamental, médio ou nos primeiros anos da faculdade, ou ainda quem se interessou pelo tema e gostaria de ter um conjunto de primeiras informações sobre ele. Hoje o tema é habitação social e a gente está aqui com a arquiteta Marina Barrio para falar sobre o tema. Ela é arquiteta da assessoria técnica para Biru Trabalhos Comunitários e Ambientais e vai falar para a gente um pouquinho mais sobre esse tema. Marina, tudo bem? Oi, Danilo, tudo bem? Olá. Quero primeiro agradecer o IAB de São Paulo pelo convite e também o Danilo aqui pelo bate-papo. A gente agradece a sua presença e começar com a pergunta, né? O que é habitação social, Marina? Bom, habitação social, habitação de interesse social, acho que quando a gente pensa nesse termo, né, de interesse social, dá para a gente pensar que é uma habitação que dialoga com os interesses da sociedade. Então, o que interessa à sociedade enquanto habitação da sua população, né, das pessoas que compõem essa sociedade. Diz muito também sobre uma habitação vinculada a políticas públicas, né? Quem vai cumprir, né, os interesses da sociedade é o poder público. Mas, assim, mais especificamente, né, a gente vai ver aqui que a habitação social, que ela dá conta da moradia das classes mais pobres, né, da nossa sociedade. E aí eu trouxe alguns gráficos aqui, algumas tabelas, mapas e fotos para a gente falar sobre isso. Se a gente puder ver nesse primeiro gráfico aqui, é um gráfico com dados do censo do IBGE de 2010. Já tem 11 anos, né, de realização do censo, mas a gente não teve censo em 2020. É uma decisão também, né, do governo federal não realizar esse censo da mesma forma que ele tinha sido realizado em 2010. Então, a gente tem dados um pouco defasados aqui. Apesar disso, é um gráfico que diz bastante coisa sobre o nosso contexto presente também. Então, esse gráfico aqui está mostrando as faixas de rendimento da população. Então, as primeiras barras aqui é a população sem renda nenhuma. Então, tem famílias que não têm renda nenhuma. E aí a gente vai subindo aqui para 0 a 3 salários mínimos, 3 a salários mínimos, 6 a 10 salários mínimos, mais de 10. E aí essas duas barras estão mostrando o quê? A barra branca é a quantidade de domicílios nessa faixa de renda e a barra cinza é a quantidade de déficit habitacional. A necessidade de casa nessa faixa de renda. Então, aqui na faixa de 0 a 3 salários mínimos, onde está a maioria da população, né, do Brasil, a gente pode ver que a barra cinza é maior que a barra branca. Isso quer dizer que tem mais necessidade de novos domicílios do que tem domicílios. Então, isso diz muito da necessidade habitacional do nosso país, né? Que essa necessidade está concentrada nas faixas de renda mais baixas e que ela é muito grande, né? Por essas faixas serem as faixas maiores da população. No próximo gráfico, a gente vai ver a porcentagem de famílias por classe de rendimento. Então, era isso que eu estava falando, né? A maior parte da população concentrada aqui nas barrinhas que vão de 3 a 5 salários mínimos, aqui tem 56% da população do Brasil. Então, mais da metade das famílias do Brasil ganham até 5 salários mínimos na família, né? Esses aqui também são dados de 2010, corrigidos para 2013, na verdade. Então, em 2013, isso era equivalente a R$ 3.500, mais ou menos. Então, mais da metade da população do Brasil vivendo com até R$ 3.500 mensais por família. Ou seja, Marina, esses dois gráficos mostram que agora a gente entende que até 56% da população faz parte dessa faixa de até 5 salários mínimos, certo? Uhum. E dessa população, aquele gráfico anterior, você tinha 70% de déficit habitacional, ou seja, dessas 56%
da população, ou seja, mais da metade da população brasileira, 70% dessa faixa, ou seja, Isso. quase todo mundo, não tem acesso à habitação. É isso? É isso. Essas pessoas moram em algum lugar, né? As pessoas moram em algum lugar, mas é uma moradia precária que de alguma forma precisa ser substituída. Esse é o conceito de déficit habitacional, né? É a necessidade de produção de uma nova moradia, porque aquela pessoa, né, a família mora numa moradia precária. Então existem dois conceitos, na verdade. Um é o déficit, que é a necessidade de construir, que ele diz da necessidade de construção de uma nova moradia, e a inadequação, que é alguém morando numa casa, mas que está inadequada, mas essa casa pode ser, ela não precisa ser substituída por uma moradia nova. Essas pesquisas, né, sobre moradia, sobre habitação, mostram que a inadequação é maior que o déficit. Então, as necessidades no Brasil são mais por melhorar casas que já existem do que por produzir novas casas. Acho que a gente vai falar disso aqui mais para frente ainda. Essa reportagem aqui do Globo mostra como, mesmo passado, né, alguns anos daqueles dados, a situação ainda é bem parecida, né? Mostra aqui como 23,9% das famílias brasileiras vivem com R$ 1.245 mensais, ainda em média. Então, a pesquisa parcial do IBGE, né, como eu disse, porque não temos a mesma pesquisa que foi feita em 2010, mas que aponta que, né, o contexto não mudou tanto. Aí passando aqui para um mapa da cidade de São Paulo, para a gente falar mais especificamente, então, ainda sobre essa coisa da renda, o mapa é legal porque a gente espacializa o dado, né? Então, tem dinâmicas espaciais que se relacionam com esse dado da renda. Então, aqui nesse mapa do município, a gente consegue ver como as bordas são mais escuras e o centro é mais claro. Isso quer dizer que nas bordas estão as famílias com renda menor e no centro as famílias com renda maior, que centro-oeste, mais ou menos. Isso para mostrar também dá uma visão da quantidade, então tem muito mais verde escuro do que verde claro, mostrando que a maioria da população de São Paulo tem renda mais baixa, e ainda essa população está localizada nos bairros que ficam na borda do município. Esse mapa aqui, ele tem a legenda só a partir de R$ 2.000 mensais, né? Então ainda tem as famílias que ganham até 2.000 que não participaram da pesquisa. E nesse mapa dá para ver bem, né, Marina, como a parte mais clara, que é a população de mais alta renda, ela está numa região da cidade de São Paulo muito central, né? Muito pouquinho, seria assim, Lapa, ali a zona sul, Morumbi, o máximo, zona leste, nem dá para ver ali que nem passa do Parque Dom Pedro, né? Uma região centro, Higienópolis, Santa Cecília, todo o resto começa a ficar com essa primeira parcela da população, né? Que é de entre 2.000 a 4.000 reais de renda. Ou seja, uma área muito pequena que a população de alta renda ocupa, né? Sim, é uma população menor e toda concentrada, né? E aí é na cidade onde estão concentrados também os equipamentos, né? Que a gente sempre fala, os equipamentos públicos de melhor qualidade, escolas, postos de saúde, acesso à saúde. Essa pesquisa aqui da Rede Nossa São Paulo tem diversos mapas que vão falando sobre isso. Eu separei só alguns para mostrar aqui, mas quem tiver interesse em ver também essa concentração, né, na cidade de diferentes aspectos pode acessar no site deles. O próximo... Perdão. Sim, tá. Outra coisa interessante desse mapa é que mostra que a média do valor da terra, né, que é R$ 4.000. Não, perdão, a média da renda mensal. Isso. É porque ele, como é uma pesquisa sobre a desigualdade, né, ele faz essa comparação do melhor e o pior valor. Então, o distrito com renda média mais alto é aqui, Alto de Pinheiros, com R$ 9.591 de renda média. E o Lajeado é o distrito com a pior renda média, que é R$ 2.628 por família. E aí tem até essa comparação aqui do desigualtômetro, né, que
o valor de Alto de Pinheiros é 3,6 vezes maior do que o valor do Lajeado. Aí, para caracterizar, então, também um pouco a população, não só pela renda, né, mas quem são, né, essas pessoas que estão morando nessas áreas mais periféricas aqui do município. Então, esse outro mapa aqui vai mostrar a porcentagem de população preta e parda, desculpa, aqui nos distritos. Então, também uma desigualdade bem visível pelo mapa, da presença dessa população, da pouca presença dessa população aqui naqueles bairros mais centrais, né, que nem o Danilo falou, e uma presença maior aqui nos outros municípios, nos outros distritos, que são os mesmos distritos onde se tem a renda mais baixa. Então, é uma população nesses distritos de renda mais baixa e de cor preta e parda. O próximo mapa vai mostrar que também é uma população jovem, também bem diferente aqui, né? Esse mapa marcando bastante a diferença da população nos bairros de renda mais alta, uma população mais com idade maior, mais velha, e nos bairros do entorno, uma população mais jovem. Trouxe esses mapas para a gente conversar sobre habitação social, mas não só através da renda, né? Porque as pessoas não são também só a renda delas, são pessoas com outras, que vivem outras dinâmicas que não são só aquelas da renda. Tem as dinâmicas da idade, as dinâmicas da cor, né? E aí o próximo slide já é um mapa elaborado a partir de dados da Secretaria de Habitação aqui do município de São Paulo, com a localização das favelas. Então, quanto mais escura a cor aqui do distrito, no município, é maior a presença de favelas. Esse é um dado bastante sensível, assim, porque ele é um levantamento feito pela secretaria, mas também o conceito, o que é uma favela e o que não é, também é uma coisa que pode gerar controvérsia, assim, né? E também existem muitas outras formas de moradia precária que não é a favela, que poderiam compor um mapa, assim, né, sobre a situação habitacional. Então, ele é um mapa bem simplificado. A gente vê que tem alguns distritos que estão marcados como que não tem nenhuma favela, que são esses que estão com o botãozinho verde aqui, que são na região central e nos outros distritos, né, principalmente nos mais na borda do município, aqui na zona sul, na zona norte, na leste também. Quanto mais escuro o distrito, maior é a presença de favelas. E nesse próximo slide é uma tabela que está no Plano Municipal de Habitação. Aí eu acho legal, não necessariamente pelos números, mas para a gente vendo como as necessidades habitacionais não são todas iguais, né? Então, temos aqui listados favelas e loteamentos regulares, conjuntos habitacionais regulares, cortiços, população em situação de rua, né? São diferentes realidades habitacionais que necessitam de alguma política para deixarem de ser precárias. Tem também coabitação familiar, quer dizer famílias morando juntas que não querem morar juntas, nessa realidade de muita gente, né, que a família às vezes cresce e quer se separar em dois núcleos, né, duas famílias diferentes, mas não consegue, continua morando junto. E tem também um outro número que é bastante expressivo, assim, bastante importante, que é o ônus excessivo com aluguel, que é o famoso aluguel caro, né? Então, também é uma precariedade habitacional. As famílias que estão comprometendo muito da sua renda com aluguel. E aí, essas diferentes realidades vão demandar diferentes políticas. Então, aqui no Plano Municipal de Habitação, tem algumas diretrizes mais gerais, assim, de políticas. Uma delas é intervenção no território, que estão aqui nas colunas, né? Então, intervenção no território seria melhoria em situações já existentes. Então, urbanização de favelas, por exemplo, ou melhoria de casas que já estão construídas. A segunda coluna é novas unidades habitacionais.
Então, dialoga com aquilo que a gente estava falando do déficit antes, são situações que precisam, onde precisa ser produzida novas moradias, né, construídas novas moradias para as pessoas. E uma terceira coluna, que é a política de regulação do mercado de aluguéis. Então, que não é nem uma questão de você ter a casa, nem de você fazer uma casa nova, mas de você, do poder público, regular o valor do aluguel, de alguma forma. Aqui em números, né, para a gente também perceber o tamanho disso no município de São Paulo, temos aqui quase 830 mil domicílios que estariam aqui necessitando intervenção no território, e 368 mil novas unidades habitacionais. Então, que nem eu tinha dito antes, né, o problema, a questão da moradia é muito mais da inadequação e da melhoria de realidades já existentes do que da construção de moradias novas. Essa daqui é uma imagem bem característica, assim, da moradia nesses distritos que a gente foi vendo nos mapas, né, das bordas da cidade. Esse daqui, na verdade, é um assentamento que fica na região metropolitana de São Paulo, é outro município, em São Bernardo do Campo, que é a autoconstrução da moradia pelas pessoas. Nada mais é das pessoas construindo suas próprias casas, né? Quando a gente pensa naquela contextualização toda lá inicial dos gráficos, que é das pessoas não terem dinheiro, né, terem pouco dinheiro, então essas pessoas não conseguem acessar suas moradias no mercado e comprar uma moradia, né, e no empreendimento que está sendo construído na cidade, comprar a sua moradia, é um valor muito alto, né, para a maioria da população. E esse valor, ele é alto não só pelo valor da construção, mas pelo valor da terra. Então, morar no centro de São Paulo, morar mesmo nos bairros mais próximos do centro, tem um valor muito alto. Então, o que aconteceu, né, na construção da cidade foi que as pessoas foram ocupando, sem ter a propriedade da terra, foram ocupando, né, os bairros mais distantes do centro e construindo suas próprias casas. Então, esse é um cenário bem, bem comum, assim, né? Essa daqui é a favela de Heliópolis, que já está numa região hoje mais central da cidade, mas que segue a mesma lógica, né, das pessoas ocupando a terra sem possuir a propriedade, construindo a sua moradia. Isso acarreta em diversos problemas, né, porque essa construção, ela é feita primeiro numa lógica do máximo aproveitamento, então tem que caber muita gente no espaço que tem, o máximo de pessoas que der. Então elas ficam são bairros muito densos, né, muito adensados. E com isso as habitações elas têm dificuldade para ter iluminação natural, né, luz do sol, ventilação, janelas, elas são todas muito próximas uma das outras. E também por serem bairros autoconstruídos, que as próprias pessoas construíram, a maioria deles não tem rede de saneamento, de água, de esgoto. A energia elétrica é puxada, né, com gato. Então, isso tudo são precariedades habitacionais para fora da casa também, né, no bairro. Os conjuntos habitacionais também são uma outra realidade, né, da moradia. São conjuntos construídos através de políticas públicas, seja do município de São Paulo, do estado ou do governo federal. Esses daí são conjuntos em Heliópolis, e eles partem de uma lógica que é como a favela é precária, o Estado deve tirar a favela e construir uma moradia diferente no lugar, uma moradia não precária no lugar. Isso foi a lógica, assim, da urbanização de favelas durante muito tempo, e essa foto acho que mostra isso bem, né, porque é no mesmo bairro da foto anterior, que tem as favelas, mas numa parte, né, numa gleba, como eles chamam, numa parte do terreno, tira as famílias e constrói esses prédios. Aí não cabe todo mundo de volta, né, o mesmo número de pessoas, e na verdade o problema da falta de moradia continua a existir. Outra realidade de moradia são os cortiços, pensões, tem vários nomes, quem mora, né, nessa situação de moradia, cada um chama de um jeito, mas que são normalmente casas antigas em áreas mais centrais da cidade,
onde tem cômodos para aluguel, com um valor muito alto, né, por estarem no centro da cidade, as pessoas acabam preferindo morar no centro por questão de transporte, do trabalho, e aí pagam um valor muito alto, né, nessa moradia, numa situação bastante precária, compartilhando banheiro, área de serviço, às vezes cozinha. E uma outra situação de moradia são as ocupações de prédio, feitas por movimentos de moradia, movimentos sociais organizados. Essa é uma forma de reivindicação do direito à moradia, né? Então, grupos organizados que percebem edifícios abandonados no centro, principalmente, fazem a disputa por aquele espaço. Então, tem um edifício ali que não está sendo usado para nada, as famílias precisando de lugar para morar, se organizam e vão ocupar esses prédios. Quando eles ocupam, fazem normalmente um mutirão de arrumação do prédio, de limpeza. Esses prédios normalmente estão abandonados há muitos anos e com muito lixo assim dentro, né? Então é um trabalho mesmo de recuperação do espaço que as famílias fazem. E aí, além de terem ali as suas moradias, né, das famílias, na próxima foto aqui, cada um normalmente com o seu apartamento, como se fosse um apartamento, né, com cozinha. Tem ocupações que tem cozinha individual, tem ocupações que tem cozinha coletiva, banheiros individuais ou banheiros coletivos, mas normalmente a intenção, né, desses grupos é que vai se individualizando cada vez mais, para terem os apartamentos mesmo. E além disso, outros espaços coletivos, como biblioteca, sala de vídeo, cozinha coletiva para fazer comida para vender. O que mais? Tem diversos espaços que eu já vi. Brechó, também aberto a pessoas de fora da ocupação, um monte de coisa. E aí são esses movimentos de moradia que normalmente são quem empurram, né, para essas políticas habitacionais acontecerem. Então, seja fazendo ocupação de prédio, seja fazendo ato e manifestação na rua, seja participando de conselhos, né? Tem conselhos dentro da prefeitura, conselhos no governo federal, que tem espaço para os representantes dos movimentos, né, que são formados por famílias sem teto, famílias sem terra, para eles participarem da construção dessas políticas. E aí eu trouxe aqui também alguns exemplos de construção, né, de habitação social. Essa daqui é uma construção por mutirão, que isso significa que as famílias que vão morar, né, ou que vão morar no prédio, participam da construção do próprio prédio. Então, participam com trabalho, também as empreiteiras que constroem os prédios trabalhando, mas os mutirantes fazem parte dos serviços e também participam da parte de gestão da construção. Então, existem políticas habitacionais que destinam recursos, né, dinheiro, para movimentos sociais organizados, tem a gestão desse dinheiro para a construção de moradias. Então, esses grupos recebem recurso do governo municipal ou do governo federal e contratam empreiteiras de serviço, construtoras e tal, para fazerem a sua moradia. Normalmente, esses grupos querem uma moradia muito boa e o recurso não é tão... Então, o mutirão entra para complementar e para que o projeto possa ser melhor do que ele seria se fosse só contratado direto com uma construtora. Aqui são algumas fotos também de projeto de urbanização. Então, eu falei, né, lá quando eu estava falando da urbanização, que durante muito tempo se entendeu que o correto era tirar a favela do seu espaço e construir um conjunto habitacional ali. Hoje, o entendimento já é mais avançado do que isso, e tem um reconhecimento de que aquele espaço construído pelas pessoas, mesmo que seja precário, ele tem recurso empenhado ali que merece ser reconhecido, né? Tem muito dinheiro e trabalho das pessoas para construir aquele espaço. Então, a precariedade que existe, sim, ela tem como ser resolvida sem eliminar
um espaço que já está construído. Ela pode sofrer como se fosse uma reforma, né? Uma urbanização de favela é como se fosse uma reforma de um bairro. Então, melhorar as ruas, as calçadas, colocar infraestrutura de água, de esgoto e fazer a melhoria das casas também. Aqui nessas imagens é um projeto do qual eu participei, em que a gente fez um projeto de urbanização de favela em diálogo com os moradores. Então, a gente ia dialogando o que significa eles estarem numa área de manancial, né, cheia de rios, represas, dentro do próprio bairro, onde tinha espaço para construir uma casa nova para aquela família que precisou sair de uma área de risco, né, risco de desabamento e tal, coisas assim. E aqui, para finalizar, também outros trabalhos, né, que eu já participei, que foram de elaboração em conjunto com comunidades organizadas para a elaboração de planos alternativos, que a gente chama, né? Então, a primeira foto ali é do plano alternativo da Favela da Paz, que é uma favela que estava ameaçada de remoção no início, foi em 2012, né, no contexto da Copa do Mundo, então ela fica ali perto de Itaquera, e com a construção do estádio e de diversos equipamentos ali na região, a prefeitura previa tirar a favela para construir um parque. E aí, junto com os moradores, a gente elaborou um plano alternativo. Então, temos uma outra proposta para apresentar para a prefeitura, que não é essa, que é dos moradores continuarem aqui ou, no máximo, mudarem para uma outra área dentro do mesmo bairro. Então, também o trabalho do arquiteto, né, de pensar essas alternativas junto com moradores. E aqui a segunda foto é de um outro plano popular, que é de um bairro bastante consolidado, com as casas de alvenaria já, com muitos andares e tal, na região de Itaquera. E aí, bom, a gente fez com eles um plano popular, que é um plano de regularização fundiária, que a gente chama. Então, eles construíram o bairro, né, daquele jeito que eu falei antes, foram construindo suas casas em propriedade que não era deles, mas que era a opção que tinha, construíram um bairro inteiro, e agora eles estão lutando para ter o reconhecimento da propriedade dos terrenos, né? Então a gente fez junto com eles um trabalho para protocolar na prefeitura também, né? Apresentar para a prefeitura uma proposta de regularização. E aí esse trabalho foi feito durante a pandemia de Covid. Então também foi um desafio, assim, pensar como fazer a mobilização, né, das pessoas. Eu trabalho junto com a associação de moradores, né, mas a própria associação não podia fazer assembleia, não podia fazer reunião em grupo, então a gente experimentou algumas outras formas, né, que nem esse cartaz que está aí na foto. Acho que era isso que eu preparei aqui para apresentar. Muito bom, Marina, obrigado. Eu acho que assim, essa apresentação mostra que a habitação social não é só projeto específico de um prédio, né, de uma residência para a pessoa morar, né. Eu acho que mostra que tem todo um histórico, a habitação social no Brasil, ela tem uma história muito rica de várias experiências, né, a gente sabe que tem conjunto habitacional, várias políticas públicas que foram experimentadas ao longo de todos esses século XX, pelo menos, e tem um vínculo muito forte com a terra também, né? Você mostrou esses mapas, tem um vínculo profundo com a distribuição de renda no território, com as pessoas que ocupam esses lugares, ou seja, tem todo um trabalho urbanístico de detectar essa incapacidade ou esses déficits que o próprio mercado tem de absorver as pessoas, de deixar as pessoas terem acesso à terra, né? E, por fim, você tem várias formas de produzir essa habitação, né? Acho que esses vários exemplos que você trouxe mostram isso, né? Você tem esses exemplos clássicos de conjunto habitacional que tem sua qualidade técnica, arquitetônica, que são feitos por um arquiteto no procedimento padrão, né? Ele senta lá e faz um projeto de um prédio. E você tem várias técnicas de construção coletiva, né? Desde o mutirão, onde as próprias pessoas que vão morar acabam construindo as próprias casas e fazem parte do processo de projeto, quanto processos participativos de criação, né? Ou seja, os moradores ajudam os arquitetos a entenderem melhor o território que eles mesmos habitam, né? Então você tem uma coisa de não arrebentar tudo para você ter uma intervenção mais eficiente, né?
sem utilizando a inteligência e os saberes das pessoas que já estão morando lá para dar mais dignidade e qualificar aqueles ambientes, né? Enfim, é uma área bastante heterogênea de ação, né? E bastante grande também, assim, em números, né? Que nem a gente viu no começo, assim, a maioria da população brasileira, assim, mais de 56%, eu diria, né, precisando de algum serviço técnico com relação à sua moradia, em diferentes graus, né? Tem a pessoa que precisa de uma melhoria na sua casa, bairros inteiros que precisam de melhoria. Não é uma resposta só, não é só construir mais casa. E é sempre, acho que é isso, é sempre em respeito ao que já foi construído também pelas pessoas, né? Os bairros já existem, as pessoas já moram em algum lugar, elas já têm suas dinâmicas na cidade, e como que em respeito a isso o arquiteto pode estar também, né? Sempre em conjunto, sempre entendendo qual que é aquela realidade específica e pensando um projeto em parceria e sempre específico também. Então, Marina, queria agradecer a sua presença, queria agradecer a apresentação e a explanação sobre o assunto. Enfim, te passo a palavra para fazer o encerramento. Tá bom. Obrigada, Danilo, e obrigada, IAB também. Obrigada também por criar esse espaço, acho que é sempre legal, assim, conversar com um público que não está tão dentro do tema da habitação. Obrigado, Marina. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Eu queria convidar a vocês a assistirem os demais episódios da série. O link está aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentem aqui no vídeo que a gente pega esses comentários e responde e devolve para vocês. Também queria convidar vocês a seguirem o canal do IABSP nas redes sociais. A gente está no Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. E quem tiver interesse e fizer parte da comunidade, se associe, você vai estar apoiando mais conteúdo como esse, mais ações do IAB. E quem puder, por favor, curta e compartilhe o vídeo, isso ajuda bastante a gente para ganhar mais divulgação nesse vídeo. E queria agradecer a todos que participaram, a Tuane que está aqui nos bastidores ajudando a realizar esse processo. Boa noite a todos e todas e até mais.